prestasse bastante atenção, que eu tenho certeza que Deus quer falar muito ao nosso coração. E o tema desse sábado é honra a presença de Deus. Lucas 7,36, a Bíblia fala o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens devia certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: qual deles? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Agora eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus 26:6. Mateus 26:6. Conta a mesma história, mas com uma perspectiva diferente, tá? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Repita comigo: muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, e quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra. Deus, muito obrigado por cada vida que entrou aqui nesse lugar. Deus, muito obrigado por cada coração sedento, por cada mente aberta. Deus, muito obrigado pelo teu amor que nos alcançou novamente essa noite. Deus, muito obrigado por a tua presença que já é palpável e visível aqui nesse lugar. Deus, muito obrigado porque o Senhor chegou aqui antes de qualquer outro. Deus, muito obrigado, Pai.
Que o Senhor ministre ao nosso coração, Deus, que eu venha diminuir essa noite, mas que o Senhor venha crescer. Deus, fala com cada um de nós, fala de maneira individual. Deus, nós não aceitamos entrarmos aqui e sairmos da mesma forma. Então toca-nos, Deus, porque nós cremos que o Teu Evangelho tem poder de transformar vidas. Abençoa essa noite, Deus. Entregamos esse culto em Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, a Bíblia fala que Jesus, ele é convidado por um fariseu para ir até a sua casa. E Jesus, ele aceita esse convite e junto com outros homens, outras autoridades daquela região, Jesus, ele se assenta e ele começa a fazer uma refeição naquele lugar. O primeiro ponto que eu quero que você observe é que privilégio aquele homem teve. Jesus era alguém que era muito popular já naquele momento, porque Jesus, ele mostrava sinais miraculosos por onde quer que ele passasse. Então muitas vezes você vai ver Jesus andando e multidões o seguindo. Às vezes Jesus caminhava e tinha 5, 10, 15 mil pessoas querendo ouvir aquilo que ele falava. Autoridades queriam estar próximo de Jesus. Muitas vezes governadores, muitas vezes pessoas de alto escalão, muitas vezes militares, pessoas queriam estar próximo de Jesus, queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar. Pessoas queriam estar próximo a ele, mas aquele homem teve o privilégio de receber o próprio Jesus em sua casa e assentar-se à mesa com ele. Imagina que privilégio nós teríamos se o próprio Jesus entrasse na nossa casa e sentasse à mesa conosco. Aquele homem, ele teve essa oportunidade. Só que a Bíblia também fala que uma mulher, ao ouvir que Jesus estava naquela casa, ela não perdeu a oportunidade. Aquela mulher, ela entendeu que Jesus estava naquele lugar e que se ela não fosse até lá, talvez ela não encontrasse mais Jesus. Então ela simplesmente invade aquele lugar. Você concorda comigo que Jesus tinha um ministério itinerante? Ou seja, Jesus, ele não tinha um lugar físico. Jesus não era alguém que você ia lá naquele lugar e todo domingo você recebia uma palavra dele. Jesus não era alguém que tinha uma igreja própria. Jesus não era alguém que ficava sempre no mesmo lugar, não. Mas a Bíblia fala que Jesus muitas vezes ia de cidade em cidade levando a palavra de Deus. Ou seja, tinha cidades que Jesus passava e nunca mais ele voltava naquela cidade. Então tem pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus, de conhecer Jesus, de falar com Jesus, mas desperdiçou aquele momento. Aquelas pessoas desperdiçaram a oportunidade de estar na presença de Deus. E quantas vezes isso não acontece também conosco? Sabe, meus amigos, eu não sei quando é que vai ser a última vez que eu vou ter a oportunidade de estar na presença de Deus, e talvez nem você. Nós não sabemos quando vai ser a última oportunidade que a gente vai ter de desfrutar da presença dEle. Então entenda uma coisa, precisamos aproveitar todas as oportunidades. A gente não pode simplesmente estar na presença de Deus e agir como se fosse uma noite qualquer, porque talvez não haja outra. Então precisamos valorizar a oportunidade que nós temos. A Bíblia fala que aquele cara teve a oportunidade, e aquela mulher também. Mas aquela mulher disse, eu não vou desperdiçar. Aquela mulher invade aquela casa e quando eu leio esse texto, eu lembro de outro texto também muito conhecido, eu queria que você acompanhasse comigo. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis 4, 8, se o telão puder abrir. A Bíblia fala o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu, repita comigo, insistiu, mais alto, insistiu, que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido, eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou,
subiu ao seu quarto e deitou-se. Esse outro texto, em 2 Reis 4:8, ele se encontra no Antigo Testamento. E Eliseu era um sacerdote, Eliseu era um profeta de Deus. E eu não sei se você sabe, mas naquela época, os profetas eram pessoas que eram portadores da presença de Deus. Então o Espírito Santo de Deus ainda não veio sobre toda a humanidade. Ele fazia visitação sobre o profeta, sobre o sacerdote, e esse o revelava o que Deus queria falar com o povo. Então a presença de Deus se manifestava através desses homens muitas vezes. Então a Bíblia fala que aquela mulher, ao ver Eliseu, ela entendeu que a presença de Deus estava com ele. Logo em seguida a Bíblia fala que aquela mulher, ao perceber isso, ela insiste para que Eliseu entre na casa dele. Aquela mulher estava insistindo para que a presença de Deus entrasse na sua casa. Ela percebeu que a presença de Deus estava naquele lugar e ela disse: olha, a presença não pode passar despercebida. A presença não pode ir embora de qualquer jeito. Mas ela insiste para que a presença entre na sua casa. Logo em seguida, aquela mulher, ela oferta uma refeição na vida de Eliseu. Ela traz alimento para Eliseu e diz, e todas as vezes que Eliseu passava por ali, aquela mulher o convidava e servia mais uma refeição para ele. Logo em seguida, essa mulher, ela fala com o seu marido: olha, vamos fazer um quarto para ele. Porque eu não quero apenas uma visita da presença. Eu não quero apenas que a presença passe por aqui, eu oferte algo e a presença vá embora. Não, mas eu quero que a presença, ela faça morada aqui nessa casa. Quem aqui está me entendendo? Muitas vezes a gente sente a presença de Deus passar por nossas vidas. Muitas vezes a gente até reconhece que a presença de Deus está naquele lugar. Mas aquela mulher, ela não simplesmente reconheceu e percebeu, mas ela insistiu para que entrasse na casa dela e disse: agora eu não vou deixar essa presença ir embora daqui. Eu não vou deixar essa presença ir embora da minha vida. E por isso a Bíblia fala que ela constrói com seu marido um quarto num lugar alto da sua casa. E deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia fala que Eliseu, quando volta naquela casa, ele entra no quarto e ele repousa sobre a cama. A presença de Deus repousou sobre a casa dela. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus, Ele tem prazer de permanecer naquilo que a gente constrói para Ele. Eu acho que você não entendeu. Deus, Ele tem prazer de permanecer naquilo que a gente constrói para Ele. Aquela mulher não construiu o quarto para ela, mas construiu para Ele. Aquela mulher, ela quis a presença naquele lugar. Aquela mulher, ela construiu, ela edificou algo para que a presença permanecesse naquele lugar. E a Bíblia fala logo depois, nesse texto ainda, que Eliseu, ele fica tão impactado com a atitude daquela mulher, e ela pergunta: o que é que você quer? O que você quer de mim? Porque não era normal o profeta ser tão bem recebido naquela época. Não era normal as pessoas terem uma atitude como aquela mulher teve. Então ele pergunta: o que é que você quer? Aquela mulher olha para ele e diz: eu não quero nada. Eu não estou buscando nada, eu só quero entregar. O prazer dela era simplesmente desfrutar da presença. Sabe, muitas vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus baseado em troca. Muitas vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus, sabe, onde a gente com a mão estende para entregar e a outra mão estende para pedir. Mas o coração daquela mulher não era um coração, sabe, enganoso, não era um coração com interesse, não, muito pelo contrário. Ela apenas queria entregar o melhor que ela tinha para a presença. Ela queria simplesmente que a presença fizesse morada na vida dela. Irmão, entenda uma coisa. Essa mulher do vaso de alabastro, ela tinha muito mais a perder do que a ganhar com aquela entrega que ela fez. Aquela mulher, em primeiro lugar, ela era uma mulher. E a mulher não era benquista na sociedade naquela época. Em segundo lugar, a Bíblia relata que ela é uma pecadora. A Bíblia dá ênfase que aquela mulher não era uma mulher comum, uma mulher aceitável em meio à sociedade. Não, ela era uma pecadora. Em segundo lugar, naquele momento, em terceiro lugar, naquele momento estava tendo uma reunião apenas de homens. E em quarto lugar, alguns desses homens eram líderes religiosos. Aquela mulher poderia ser morta naquele momento. Aquela mulher não era benquista naquele lugar. Mas aquela mulher entendeu: Jesus está aqui. E eu não posso perder essa oportunidade. Aquela mulher, ela não foi com interesse, cara. Porque na melhor das intenções, ela ia sair dali com vida, só.
mas receber algo de alguém ali naquele lugar. Humanamente, olhando humanamente, é impossível. Mas a Bíblia fala que ela foi até aquele lugar, mas ela não foi de mãos vazias. Mateus 26:7, a Bíblia fala o seguinte: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Eu não sei se você sabe, mas esse grande valor que a Bíblia relata, a Bíblia fala que aquele unguento, ele vale por volta de 300 denários. E um denário equivale a um dia de trabalho. Ou seja, era quase um ano de trabalho para você receber o valor daquele unguento que a mulher derramou sobre Jesus. Era algo muito precioso, irmãos. Era como se hoje fosse por volta de 15 mil reais. Aquela mulher pegou aquilo ali e derramou sobre a cabeça de Jesus. Aquela mulher entregou o que ela tinha de melhor naquele lugar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto vale a presença de Deus para você? O quanto você está disposto a entregar? Eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu não estou falando apenas de recurso, não, isso é muito raso. Mas o que você está disposto a entregar de valor para Deus? Muitas vezes, nós não damos nem 10 minutos do nosso dia para o Senhor. Muitas vezes a gente não gasta tempo de oração, a gente não lê a palavra, a gente não quer orar, a gente não quer buscar a Deus, cara. O que é que você tem entregue a Ele? Qual o valor que você tem dado à presença de Deus? É loucura você não ter tempo para Deus e querer passar uma eternidade com Ele. É loucura você querer ser amigo de Deus sem se relacionar com Ele. Mas aquela mulher, ela entendeu que a presença de Deus era algo muito precioso, era algo muito valioso. Alguns dos discípulos, a Bíblia fala que ao ver isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns chamam de desperdício aquilo que nós chamamos de adoração. Tem pessoas que olham para você e dizem: que desperdício, o cara tão jovem na igreja. Que desperdício, sábado à noite, 8 horas da noite, essa turma na igreja. Que desperdício, tão jovem, não está se prostituindo, não está bebendo, não está se drogando, que desperdício. Alguns vão chamar de desperdício aquilo que a gente chama de adoração. E a Bíblia fala que alguns eram discípulos de Jesus. Só que eu entendo uma coisa: uma adoração verdadeira, ela denuncia também uma adoração falsa. Porque quando nós fazemos algo de coração, quando nós fazemos algo que é verdadeiro, aquilo que é falso se autodenuncia. A Bíblia fala que algumas vezes Jesus estava pregando e as pessoas olhavam para ele e diziam: ei, esse cara é diferente. Ele prega como se tivesse autoridade. Muitas vezes Jesus estava pregando a mesma coisa do que os líderes religiosos, mas de forma diferente. As pessoas viam verdade em Jesus. As pessoas viam o coração de Jesus lá naquele lugar. E é por isso que em João 3,20 a Bíblia fala o seguinte: olha, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aquela mulher naquele momento estava denunciando a falta de honra que aqueles homens estavam tendo com Jesus. Uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, sabe? Os líderes religiosos se achavam puros demais, se achavam bons demais. E tanto que um deles, ao ver isso, ele fala: quem esse cara é? Como é que esse cara diz que é profeta? Se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. Isso é uma pecadora. Essa mulher não deveria nem estar aqui, ele deixa ela tocar nele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto a religião falava que a pecadora não era digna de acesso a Deus, Jesus, ele estava dizendo: olha, aquele que vier até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus estava tratando de forma diferente aquela pecadora, porque um coração arrependido, irmãos,
Jesus ele não resiste. Jesus ele nunca quis a nossa liturgia. Jesus ele nunca quis a nossa religião. Jesus nunca quis o nosso vestimento. Jesus nunca quis a nossa aparência. Não, Jesus ele sempre quis o nosso coração. Um coração sincero, um coração entregue, um coração arrependido. Foi por isso que a presença de Deus precisou vir em forma de homem para revelar a presença graciosa de Deus. Foi por isso que Jesus ele precisou vir até nós, para que nós, olhando para Ele, entendêssemos que a presença de Deus é algo gracioso, é um privilégio para nós poder desfrutar dessa presença. Porque a religião olhava para as pessoas e dizia: olha, você não é digno, você é impuro, não posso tocar em você, você não pode se aproximar. Só que Jesus olhava com um olhar gracioso e transformava a vida dessas pessoas. Não é que você pode permanecer da forma que você está, continue fazendo as mesmas coisas, não. Mas é impossível, irmão, você desfrutar dessa presença e permanecer da mesma forma. É impossível você olhar para Cristo e olhar para você e dizer: não, o que eu estou fazendo está tudo bem, não está. E aquela mulher, ela entendeu isso. E a Bíblia fala lá em Lucas 7,40. Lucas 7,40, se o telão puder abrir. Respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a te dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E você julgou bem, disse Jesus. Jesus trouxe uma ilustração básica para aquele homem, para que ele entendesse e exemplificou a dívida que nós tínhamos para com Deus em relação ao pecado. Só que nós sabemos que para Deus não existe diferença de pecado. As consequências são diferentes, mas o caminho é o mesmo. Tanto que a Bíblia relata que uma mulher ela é pega em adultério e umas pessoas queriam apedrejar aquela mulher. Jesus olha para aquelas pessoas e fala: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus não disse aquele que nunca adulterou. Aquela mulher não adúltera. Ele não disse aquele que nunca adulterou, ele disse aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês são iguais a ela. Não tem diferença de pecado. E naquele momento, quando Jesus ele exemplificou essa diferença, que não existia diferença de dívidas. Sabe o que eu entendo com isso? Que o problema não é que um deve mais e outro deve menos, mas um reconhece a dívida que tem para com Deus e o outro não reconhece. Um entende: cara, eu sou pecador e sem Deus eu não posso mudar minha vida. Já o outro diz: eu sou bom demais, Deus me perdoou muito pouco. E Jesus ele fala: olha, é por isso, quanto mais você entende o quão amado você foi naquela cruz, mais amor você vai ter para com Deus. Quanto mais você entende o quão perdoado você foi dos seus pecados, mais amor você vai ter para com Deus. Mas quando você olha para si e diz: Deus me perdoou pouco porque eu era uma pessoa boa, você não vai ter amor para com Deus. Foi por isso que Jesus ele exemplificou isso. Em Lucas 7,44 a Bíblia fala: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe o que Jesus estava dizendo? Essa mulher, ela fez o melhor que ela podia, com tudo que ela tinha. Essa mulher entregou da melhor forma as suas melhores coisas.
Irmãos, a gente estava cantando aqui agora há pouco, receba o melhor que eu possa te dar, Jesus. Receba o melhor que eu possa te dar. Irmãos, eu quero que você reflita hoje em relação à sua vida. Será que você está dando o melhor que você pode dar a Deus? Será que você tem honrado a presença dEle? Será que a sua adoração é condizente àquilo que Deus Ele fez por você? Será que o amor que você tem por Jesus é proporcional à dívida que foi perdoado perante a sua vida, ou você acha que Jesus lhe perdoou pouco? Será que nessa situação você se encontraria no papel do fariseu, no papel daquela mulher? Irmão, nunca espere a condição ideal. Aquela mulher entregou o melhor que podia, com tudo que ela tinha. Às vezes a gente fala, não, quando eu for rico eu vou fazer muita coisa, eu vou ajudar muitas pessoas. Quando eu estiver naquela situação, eu vou fazer isso. Quando eu for líder, eu vou agir dessa forma. Irmão, não espere a situação ideal, comece a agir com aquilo que você tem e entregue o melhor que você pode. A Bíblia fala, ora, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Não espere o momento ideal para você adorar a Deus. Não espere o momento ideal para você entregar tudo que você tem para entregar a Ele. Não espere o louvor começar a cantar, não espere as luzes se acender, não espere uma conferência para você queimar por Ele, não espere o culto do sábado que vem para você buscar a Deus, não espere, adore a Deus com sua vida, com tudo que você tem, da melhor forma que você consegue, irmão. É para isso que nós fomos chamados, é para isso. É por isso que Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável e santo a Deus. Ele estava dizendo, olha, o seu culto, o seu sacrifício é a sua vida hoje. Não é mais, sabe, uma cerimônia, não é mais um ritual, não é a sua vida que é o seu culto a Deus. É a sua vida que é seu sacrifício a Deus. E é isso que nós precisamos entender essa noite. Em Mateus 26:12, Mateus 26:12, a Bíblia fala o seguinte: quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. A cerimônia de sepultamento realizada naquela época eram feitas por pessoas íntimas ao morto. Ou seja, o pai, a mãe, o irmão, eram essas pessoas que preparavam o corpo do morto para o sepultamento. Então, quando a pessoa morria, os parentes, as pessoas próximas a ele, pegavam o corpo, lavavam o corpo, perfumava o corpo, enrolava no lençol e sepultava aquele morto. E Jesus estava dizendo, olha, essa mulher, ela simplesmente preparou o meu corpo para o sepultamento. O perfume que foi derramado sobre mim foi para preparar para o sepultamento. Jesus, ele não teve essa cerimônia após a crucificação. Então aquela mulher, ela foi levantada para fazer parte dessa cerimônia. Só pessoas íntimas, só pessoas que amavam aquela pessoa que morria, que participava dessa cerimônia. E aquela atitude daquela mulher de adoração fez parte disso. Só que eu queria lembrar vocês de outro texto que tem mais à frente, que fala o seguinte, que após o 3º dia da morte de Jesus, algumas mulheres se reúnem, e por saber que Jesus não teve essa cerimônia, elas pegam algumas essências e vão até o túmulo de Jesus. E quando chegam lá, alguns anjos aparecem para elas e dizem, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando Jesus agora para fazer isso? É como se ele dissesse, olha, o tempo passou de fazer isso. O tempo de preparar o corpo já foi. O tempo da adoração que você tinha para adorar Ele passou. Jesus fala, olha, os pobres vocês sempre vão ter, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa mulher nesse momento, ela entendeu. Essa mulher, ela estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que era certo. Isso já deu certo. Aquela mulher entendeu, cara. Enquanto as outras perderam o time. Enquanto as outras perderam a oportunidade. Irmãos, eu oro para que a gente não perca a nossa oportunidade.
Eu oro para que a gente não olhe para trás, lá na frente, e diga: Jesus, era naquele momento que eu deveria ter feito isso. A adoração que eu tinha para prestar a tua era naquele momento. Era para eu ter entregue a minha vida naquele dia, naquele culto. Sabe, era para eu ter te buscado naquele momento. Que a gente não seja esse que vai perder o tempo. Em Lucas 7,48, a Bíblia fala: então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: olha, a sua fé a salvou, vá em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem recebeu Jesus em sua casa foi Simão, mas quem foi salvo foi a mulher. Aqueles homens tiveram a oportunidade, mas só aquela mulher teve acesso à salvação. Só aquela mulher honrou a presença de Deus naquele lugar. Aquele homem recebeu o Filho de Deus na sua casa, mas apenas a mulher que foi salva. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você faça parte dessa casa aqui há anos, e talvez você não tenha honrado nem valorizado a presença de Deus. E talvez aqui nessa noite tenha alguém visitando a igreja com o coração quebrantado na presença de Deus. Alguém com o coração queimando, com o coração arrependido, dizendo: Deus, eu quero viver uma nova vida. Eu quero te adorar com o que eu tenho. E são pessoas assim que o Pai procura, cara. O tempo de casa não quer dizer nada. O tempo de igreja não quer dizer nada. Você ter a oportunidade de acessar a presença de Deus e não desfrutar, não fez nada. Quem recebeu Jesus em casa foi Simão, mas quem foi salvo foi a mulher. Em um outro momento você vai ver Zaqueu, que ao saber que Jesus estava passando, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Ele disse: olha, não posso desperdiçar, eu não sei se Jesus vai passar outra vez aqui por perto. E Jesus, ao ver aquela atitude, uma atitude diferente, uma atitude de alguém que queria ter acesso a ele, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. E a Bíblia fala que Jesus, ele entra, começa a ceiar com Zaqueu. E Zaqueu, após esse momento com Jesus, ele diz: Jesus, eu vou restituir todo aquele que eu roubei. Eu vou restituir 4 vezes mais se eu defraudei alguém. E sabe o que Jesus fala? Zaqueu, hoje mesmo chegou salvação nessa casa. Porque foi alguém que não perdeu a oportunidade, foi alguém que valorizou a presença de Deus naquele momento, foi alguém que rasgou o seu coração, foi alguém que não ficou preso em religiosidade, não, mas foi alguém que queria viver algo novo com Jesus. A Bíblia não fala que Jesus pregou algo para Zaqueu. A Bíblia não fala que Jesus disse: Zaqueu, para de fazer isso. Não, mas a presença de Jesus naquele lugar, o contato de Zaqueu com ele, o relacionamento de Zaqueu com ele. Zaqueu entendeu: olha, a minha vida não pode continuar da mesma forma. Eu não posso continuar agindo da mesma forma. Eu conheci o Deus vivo, eu entendi, Ele está na minha casa, então eu preciso agir diferente. Eu preciso ter uma nova vida. Irmãos, olha o que a Bíblia fala lá em João, capítulo 1, versículo 10. João 1, 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para os seus. Aquele fariseu era um homem de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que creram e receberam, como aquela mulher, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Se Jesus entrasse aqui hoje, irmão, será que nós reconheceríamos? Ou será que a gente pinta uma imagem de um Jesus diferente na nossa cabeça? Será que a gente escondeu Jesus através de uma religião? Será que a gente escondeu Jesus através de uma denominação? Ou será que a gente recebeu e creu em quem Ele é de verdade?
Será que a gente segue placas? Será que a gente segue, ou será que a gente segue realmente o Filho de Deus? A Bíblia fala que em um certo momento, uma multidão seguindo, Jesus olha para Pedro e diz: olha, quem esse povo pensa que eu sou? A quem eles estão seguindo? E Pedro fala: olha, alguns falam que é Elias, outros falam que o Senhor é um profeta. O povo estava seguindo Jesus e não sabia nem quem era. Jesus olha para Pedro e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem vocês dizem que eu sou? E para finalizar, lá em Mateus 26, 13, a Bíblia fala o seguinte: eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A atitude daquela mulher de adoração, de entrega, de arrependimento, foi algo tão genuíno, tão forte, que Jesus disse: cara, onde quer que o evangelho for levado, a história dessa mulher tem que ser contada. Quantos homens e mulheres de Deus não tiveram experiências impactantes com Jesus? Pessoas que tiveram verdadeiros encontros, pessoas que tiveram verdadeiras experiências, mas essa mulher foi a única que Jesus falou: essa história tem que ser contada. Essa história o mundo tem que conhecer. Essa história, onde o evangelho for pregado, tem que ser anunciada. Irmãos, que Jesus possa olhar para a nossa vida e falar: olha, a história dele tem que ser contada. O testemunho dele, ele tem que falar por aí. Porque foi algo diferente. Foi uma adoração verdadeira, foi um arrependimento genuíno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher, ela honrou a presença de Deus com tudo que ela tinha. Da melhor forma, da melhor entrega. Talvez aquela mulher não tivesse aquelas bacias, sabe, de ouro, que muitas vezes grandes governadores ou grandes homens da sociedade recebiam seus visitantes. Aquelas bacias com água para lavar os pés deles. Talvez aquela mulher não tivesse, sabe, uma casa bonita, grande para receber. Mas aquela mulher, ela tem um coração verdadeiro e disse: Jesus, eu não tenho água, mas eu tenho minhas lágrimas, já recebe. Jesus, eu não estou com uma toalha aqui para enxugar os teus pés, mas eu enxugo com meus cabelos, já recebe. Jesus, eu talvez não tenha uma casa para te receber, mas eu quero beijar os teus pés. Jesus, o que eu tenho de mais valioso é esse unguento, nesse vaso de alabastro, eu quero derramar sobre ti, Pai. Então recebe, Pai. Recebe, Deus. Recebe aquela adoração que eu possa dar. Deus, recebe, sabe, aquela oração que eu te faço, muitas vezes sem vontade, mas é o melhor que eu posso naquele dia. Jesus, recebe. Jesus, eu estou tão cansado do meu dia, mas eu quero ler nem que seja um capítulo da Bíblia. Deus, é o que eu mais posso fazer agora, por favor, recebe. É uma adoração verdadeira, é aquilo que eu posso entregar, mas eu quero honrar a tua presença, porque o Senhor está aqui mais um dia, então por favor, recebe. Deus, eu não queria nem estar nesse culto agora, eu não queria estar aqui nessa noite, eu vim praticamente à força. Deus, eu estou quase caindo, eu estou quase me desviando, Deus, mas eu estou aqui para honrar a tua presença, eu quero uma oportunidade, então por favor, recebe, Pai. É um coração como esse que nós temos que ter, irmãos. A gente não está falando aqui de performance, porque qualquer um daqueles homens poderiam receber Jesus melhor do que aquela mulher recebeu. Mas aquela mulher tinha um coração verdadeiro. Aquela mulher entregou tudo que tinha da melhor forma. E Jesus orou para ela e disse: filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Eu não tenho como não te salvar, filha. Eu não tenho como não fazer algo por você. Onde o evangelho for pregado, as pessoas têm que ouvir falar dessa história, filha. Porque aqui está um espírito contrito, um coração quebrantado.
E são esses que Jesus procura, irmãos.